Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Oliveira, sou professor de literatura aqui do Colégio Nacional, professor do sexto ao segundo ano, e hoje eu estou aqui com convidados ilustres. Muito prazer, muita honra ter vocês aqui. Então nós temos aqui o Lucas, a Juliana e, bom, vamos primeiramente apresentar os nossos convidados. A Juliana, mãe da Isabelle, mãe do João Lucas, mãe do Paulo Vitor e também educadora. E aqui nós temos o Lucas, que veio de Curitiba, é o assessor da editora Maralto, que tem uma parceria maravilhosa, né? Já no Fundi 2 e no ensino médio, já é o segundo ano com essa parceria, que eu espero ser uma parceria longa, né? Que fez toda a diferença aqui na escola, potencializou o trabalho da literatura. Então hoje nós vamos aqui falar um pouquinho dessa experiência, né, do projeto de literatura no Colégio Nacional, especialmente no Fundi 2 e no ensino médio, trazendo também a experiência, a visão da Juliana, que tem sido uma das mais importantes participantes, né, como mãe, como educadora do nosso clube de leitura. Aproveitando, nós tivemos aí no mês passado a inauguração, né, do clube de leitura Cleide Cabral. Então foi dada a ela a nossa assessora aqui do colégio, a Cleide. Foi dado o nome desse projeto, né, Cleide Cabral, em homenagem, como forma de honrar o trabalho que a Cleide fez aqui na escola, tem feito aqui na escola durante tantos anos. Então hoje nós vamos aqui, a ideia mesmo é bater um papo um pouquinho sobre esse projeto. E eu quero começar aqui com a Juliana, falando um pouquinho, né, hoje à noite nós vamos ter nossa segunda edição desse ano, do nosso clube de leitura, e nós estamos trabalhando com um livro maravilhoso que é a Estação das Pequenas Coisas, do João Anzanello Carrascosa, em parceria, né, com a Rita Pires, que faz o projeto das miniaturas aqui desse livro. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, um pouquinho sobre você, da sua experiência no nosso clube de leitura, e de que modo que esse clube tem trazido, tem agregado tanto às famílias, né, e também aos nossos estudantes esse incentivo à leitura, né, o prazer pela leitura, e queria que você trouxesse um pouquinho dessa sua experiência. Boa tarde a vocês, obrigada pelo convite do Colégio Nacional. É um prazer estar também ao lado do Lucas, que eu já conheço desde o ano passado, a partir do princípio dessa parceria com a Maralto. E o Clube da Leitura eu vejo como uma grande importância para as famílias, porque agrega o incentivo, o estímulo e principalmente o espelho para os nossos filhos, que são os estudantes do Colégio Nacional. Então, no Clube da Leitura, nós temos a oportunidade de mostrar, de interpretar, de trabalhar as palavras de uma forma um tanto quanto desnudada, ou seja, sem aquela vergonha de se interagir com o outro. Então, a cada encontro que nós temos, tanto na unidade do infantil, quanto na unidade da Rondon, que é o Fundi 2, ou aqui também do ensino médio, eu percebo uma adesão maior das famílias. Porque o colégio mostra, como diria Rubem Alves, né, há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Então, o Colégio Nacional está mostrando dessa forma, através da parceria com a Maralto, que nós podemos ter asas enquanto famílias e proporcionar essas asas também para os nossos filhos que são estudantes do Colégio Nacional. A literatura é uma arte importantíssima da interpretação, da leitura crítica, do conhecimento. E se cada família agregar isso dentro dos seus lares, nós teremos filhos sensacionais e alunos brilhantes. Maravilha. Aproveitando, né, que você falou dessa ideia das asas, Lucas, me lembrei aqui de Marcel, né, do Marcos Banho. Então, para quem não sabe, é um dos livros, né, que nós vamos adotar esse ano no sexto ano, e é justamente sobre essa ideia, né, de uma criança, que é o Marcelo, aqui no caso Marcel, tem todo um porquê disso, que literalmente ele criou asas, né? Sim. Então a literatura como forma realmente de criar asas. E agora que esse voo, né, seja muito mais alto, porque nós temos a parceria com a editora Maralto, que na verdade não é, se a gente fala editora, mas é um selo de qualidade, né, muito mais amplo.
Queria que você falasse um pouquinho de você, dessa parceria com a escola, de que modo que a Maralto trouxe, agregou ao Colégio Nacional agora no Fundamental 2 e no ensino médio, né, uma novidade. Trouxemos a Maralto também para o ensino médio. De que modo que a Maralto pode trazer, agregar, potencializar esse trabalho com a literatura. Então, muito obrigado, viu, Lucas, pela sua presença aqui. É uma agenda cheia, você está me falando aqui, né? Quantas escolas? São dezenas, mais de 60 escolas por todo o Brasil, e de norte a sul, leste a oeste, o que também me traz um privilégio muito grande, né? Conhecer realidades tão distintas da educação brasileira. E nesse sentido parabenizo muito o Colégio Nacional, porque acho que vocês compreenderam de uma maneira muito rápida e madura o nosso propósito fundamental, que é pensar um compromisso compartilhado quando se diz respeito à formação do leitor de literatura, né? O que a gente entende? Hoje, a Maralto, para além da entrega dos livros de literatura em sala de aula, a gente começou a observar que o problema de um país refratário à leitura é muito mais profundo do que a gente pode supor. Por quê? Porque temos diversas gerações pouco incentivadas, né, em relação à formação do leitor de literatura. E aí a gente começa a compreender, por meio também de muitas pesquisas, importantes pesquisas que vêm sendo apresentadas de maneira regular. Uma delas é o Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro. A gente começa a estudar também o Plano Nacional do Livro e da Leitura, o PNLL, e outros planos estaduais. Minas Gerais tem um plano estadual, inclusive. A gente começa a entender que todas essas importantes iniciativas, tanto os índices de pesquisa, quanto as iniciativas de política pública do livro, convergem para uma única saída, que é pensar uma escola integrada. Não basta o professor de linguagem, o professor de língua portuguesa, de literatura, trabalhar de maneira sozinha, individual, dentro do chão da sala de aula. Então a gente começou a se provocar e chamar a nossa cota de responsabilidade dentro desse processo. Como integrar uma comunidade leitora dentro da escola? De que forma a gente pode convidar pais e mães para estarem presentes com a gente, de que forma a gente pode envolver a equipe diretiva, a equipe pedagógica, os funcionários da secretaria, enfim, né, formar uma comunidade escolar leitora. Então hoje o nosso programa ele tem algumas frentes, né? Começa pela excelência editorial, a gente prioriza muito isso. A gente compreende que um bom livro de literatura possibilita bons trabalhos também de mediação de leitura. E para além dos livros, a gente trabalha com um conjunto de serviços e um conjunto de produtos que estão disponíveis dentro do portal digital da Maralto. Hoje aqui, o Clube de Leitura, é importante dizer que o Clube de Leitura de Pais do Nacional já é um desdobramento orgânico que os próprios pais do Nacional reivindicaram. Isso foi uma coisa que emocionou muito nós da editora. A gente propunha, né, diversas ações com as famílias, mas não necessariamente a criação efetiva de um clube de leitura específico para pais. E isso foi uma compreensão das famílias, né, uma demanda gerada organicamente, e a gente abraçou essa causa. E o ano passado tivemos a oportunidade de trazer a escritora, a professora doutora Marta Moraes da Costa, e esse ano traremos outros nomes importantes aqui para conversar com todos vocês. Muito bom, maravilhoso, assim, e hoje à noite promete, né, Juliana? Sim. Nós temos aí um encontro, né? Nós vamos discutir esse livro aqui, Estação das Pequenas Coisas, e eu estava vendo ali, ó, a Juliana fez o dever de casa bonitinho, o conto está todo anotado, e eu queria que você falou que você teve uma experiência na região amazônica, né? É administradora também, educadora, mãe de 3 filhos maravilhosos. E como que essa experiência sua, né, na sua vida profissional, de que momento que veio esse gosto pela educação, e como que você percebe dentro de casa essa sua proatividade com relação à leitura, à literatura, como que isso inspira também os seus filhos, que são leitores, eu sei disso, gostam muito de ler, e como que isso trouxe para essa sua experiência de vida, agregou dentro da sua casa, em termos da formação de leitores, né? Esse incentivo como mãe, como educadora. A gente percebe que você tem uma leitura muito inspiradora, refinada. Isso é muito interessante. Então, que você falasse um pouquinho disso para a gente. Bom, eu vou retomar um pouquinho do que o Lucas disse. Eu venho de uma geração
que em casa eu sempre tive o estímulo dos meus pais com relação à leitura. Uma leitura prazerosa, interpretativa, criativa. Mas quando eu chegava na escola, ela era tolhida. Então era aquela leitura, o resumo do livro, ler da página tal a tal, o que você gostou ou não gostou, perguntas muito objetivas, muito diretas, e que não tornava prazerosa a leitura. Então, a ditadura daquela ficha de leitura, né? Justamente. Então era um tanto contraditório, porque em casa tinha-se essa criatividade, mas na escola era-se tolhido. E eu sempre gostei de ler e escrever. Então, assim, eu também gostava de escrever poemas, poesias, cartas, né? Algumas amigas relatavam o que estavam sentindo e pedia que eu, como se eu fosse elas, me colocasse no lugar delas para que eu escrevesse cartas para as pessoas. Então, eu sempre gostei dessa questão das emoções. E fiz letras na UFO aqui, casei, fui para a região amazônica, recém-casada, meu esposo é engenheiro agrônomo, e lá eu trabalhei com educação por 10 anos. E sempre envolvi meus filhos na leitura, desde bebezinhos, com aqueles livros de banho, plastificados, com imagens, porque a leitura é leitura de mundo, é leitura de imagem, não é só de palavras, né? A palavra, ela te envolve, mas você estimula a criança. Então, a partir disso, dessa inspiração, do buscar, da experiência de estar numa região totalmente, culturalmente diferente de Minas Gerais, eu procurei agregar isso para nossa família, para os nossos filhos. Tanto que você é professor do Paulo Vitor, da Isabelle Marie, o João Lucas ainda não é letrado, ele tem 4 aninhos, mas ele reconhece símbolos por conta dessa inspiração. O pai também é leitor, o meu esposo é leitor. Então, assim, em casa eu sempre também, outro detalhe, deixar os livros à vontade. Porque muitas famílias adquirem livros e agora não é o momento. Então, eu tenho um Homer da minha casa, tanto na região amazônica quanto aqui, com livros expostos, com a liberdade das descobertas, porque ler é isso, é descobrir, desvendar. Porque tudo é misterioso para eles. O Lucas está aqui para me corrigir. Corrigir não, eu tô concordando com tudo. Porque são essas descobertas. Então, eu acredito que a importância da família é isso. Agregar essa leitura, essa possibilidade, as possibilidades, né, com livros, com gibis, com revistas, e deixá-los livres para que eles descubram. Então, nós temos também um hábito em nossa casa. Nós nos reunimos para debater, eu já até comentei isso com você, para debater obras que eles estão. Eu leio também os livros deles, indago, questiono, sem direcionamentos, mas para causar, assim, como eu poderia dizer? Um encantamento. Um encantamento e também para desafiá-los. Sim, o desafio dali. Isso, para que eles vão além do simples. Porque a leitura crítica é isso, você ir além. E a inspiração, morar em outra região, também agregou muito, conhecer outras realidades. Ontem eu estava comentando com o Lucas, eles conhecem de perto as casas palafitas, a gente já os levou em Ribeirinhos. Quando nós viajamos para o Nordeste, eu faço questão de levá-los na Caatinga, porque eles têm que conhecer além dos livros também. E quando eles leem, eles reconhecem, eles conectam essas informações. Então, as famílias têm essas possibilidades, né? Se não são pais leitores que vieram de uma geração tolhida, mecanizada, aquela leitura mecânica, sem o prazer, hoje tem-se muitas ferramentas para trabalhar com os filhos. Sim. Agregando. Pois é, assim, você falando aí, eu tô aqui imaginando, né? O tanto que a participação da família, né, como parceira, tanto da escola como também dentro de casa, na formação do filho leitor, é algo realmente fundamental.
Eu tenho uma filhinha de 2 anos e 4 meses, então todas as noites faço questão da gente sentar, eu conto uma historinha, às vezes eu interpreto também, eu viro ator improvisado ali, é muito interessante. E aproveitando, né, que você falou da região amazônica, a gente tem um livro aqui que a gente vai trabalhar esse ano com os estudantes do Fundamental, do Edson Caiapó, que é o Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia. Quando a gente pega o livro, não sei se vocês conseguem perceber aí, a gente abre o livro, por exemplo, a gente percebe na própria textura aqui da capa do livro, algo que lembra madeira. A própria ideia, o desenho aqui também, né, de artefato dos povos originários, dos indígenas, lembra um pouquinho também essa construção da natureza no próprio livro. E aí, Lucas, qual que é esse grande diferencial da Editora Amaralto quando ela vem trazer o livro físico? Não é, assim, o livro digital é interessante, sim, mas ela vem trazendo o livro físico, esse cheirinho da obra, a capa, o projeto de ilustração que só o livro físico, de alguma forma, ele pode nos dar como essa dimensão, né, desse contato. Como é que esse diferencial da Amaralto, como que ela pensa essa questão do projeto gráfico? Tem todo um trabalho aí, né, bem interessante, não só nesse livro, mas em todos aqui. Por exemplo, o Edifício, né, do Murilo Rubião, um livro maravilhoso. Enfim, tem que todo um trabalho artístico, né, extraordinário. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho. Legal, professor. Eu acho que antes ainda de chegar no livro, eu vou só fazer um adendo que eu acho que é de extrema importância. A Juliana traz um conceito de leitura de mundo. Eu acho que ele é fundamental para a gente pensar o que é ser leitor, né? Uhum. É claro que a leitura, ela tangencia as nossas relações sociais, políticas, afetivas, e a gente está lendo sempre, né? Sempre produzindo sentido para tudo que está posto no ambiente. Agora, quando a gente está pensando na formação do leitor de literatura dentro da escola, a gente precisa quebrar paradigmas, né? Justamente como a nossa mãe disse, distanciar dessa sensação de obrigatoriedade. Perfeito. Um dos importantes caminhos que a gente faz é pensar o livro como uma obra de arte. Porque se a gente vai levar o nosso filho no cinema, a gente não vai cobrar uma avaliação formal objetiva depois. Se a gente vai levar uma criança para assistir uma peça de teatro, né, uma ópera, um espetáculo de balé, e essas situações avaliativas, nessa avaliação pragmática, não acontece. Então, por que, sendo a literatura mais uma linguagem artística como as outras, ela ganha esse tratamento como se fosse uma extensão do material didático? Então, por isso esse investimento, agora sim, né, de maneira mais objetiva a sua pergunta. Por que o investimento, então, nessa materialidade do livro? E quando a gente fala de materialidade, a gente se refere aos elementos que constituem a fisicalidade do livro, né? Capa, orelha, lombada, tipo de textura, gramatura do papel, se a gente vai trabalhar com ilustração ou não. E esse movimento, ele é um movimento que surge com mais evidência na década de 50, início da década de 50, com um importante designer italiano chamado Bruno Munari, que passa a pensar o livro por meio de uma experiência tátil. Então, se lemos um mundo com todos os sentidos, o objeto livro também pode ser lido com todos os sentidos. E se a gente for pegar a própria história do suporte da leitura, né, a gente começa o nosso primeiro sistema de escrito na argila, por exemplo. Olha que coisa curiosa, né? Uhum. Depois a gente teve papiro, pergaminho, já tivemos a pedra no Código de Hammurabi. Sim. Né? E quando a gente chega, depois que Gutenberg cria a prensa móvel, lá em 1453 aproximadamente, e a gente com os tipos móveis consegue fazer esse tipo de reprodução da cópia da página, a gente chega nesse formato de livro que a gente tem como mais tradicional, que a gente chama de códice. Aí o professor está com o livro na mão para nos mostrar. O códice é esse formato das páginas sobrepostas unidas pela lateral. Uhum. Agora, quando o Bruno Munari lança esse movimento de pensar o livro por meio de uma experiência tátil, ele vai brincar com as possibilidades de manuseio. Então, para a gente, isso é muito importante porque também dialoga com uma demanda que é da legislação brasileira. Quando a gente pega a Base Nacional Comum Curricular, que é um compromisso que a escola estabelece com a legislação e com o Ministério da Educação, qual que é o compromisso da escola? Desenvolver competências leitoras que se dizem respeito à leitura do texto, da imagem e do projeto gráfico. Uhum. Então, a gente tem um apelo mesmo, assim, um cuidado editorial bastante grande para trazer
para o mercado editorial livros que explorem também narrativas para além do texto e que o leitor, em contato com esse objeto livro, seja desafiado, instigado, impelido a ler a imagem e a ler os elementos gráficos que compõem também esse fluxo narrativo. Perfeito. Então, pegando aí um gancho na fala dele, eu tenho um aluno do 7º ano. A gente está trabalhando esse livro aqui, O Coração Às Vezes Para de Bater, da Adriana Lisboa, que é a história de um skatista, de um adolescente de 14 anos, prestes a completar 15 anos aqui na história, e ele enfrenta uma situação bastante complicada, que é o acidente de um amigo. E o livro praticamente é uma carta, né, que ele escreve para esse amigo. Mas aí tem um estudante no 7º ano que tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro. Aí ele olhou esse livro aqui, ele abriu assim, a cena na sala de aula. Ele abriu, foi abrindo a obra, de repente ele chegou nessa imagem. E ele viu o calçadão de Copacabana impresso aqui. Então, e como a história se passa no Rio de Janeiro, então ele olhou e falou assim, professor, mas esse aqui é o calçadão de Copacabana. E eu não tinha percebido isso. Que eu estava ainda com uma capa antiga do livro, que tem um skate, né, escrito Paloma, que é a personagem, La Paloma, que é a personagem. Eu falei assim, mas realmente é o calçadão de Copacabana. E ali foi uma construção tão bonita, quer dizer, uma viagem que o estudante acabou de fazer. Ele trouxe aquilo para a sala de aula, agregou, qualificou completamente aquela aula, aquele momento, e eu coloquei os alunos para poderem fazer uma pesquisa, olhar mesmo lá, né? Pegar o Chromebook deles, olha, dá uma olhadinha no calçadão de Copacabana, aí vão fazer um estudo. Aí nós fizemos uma pesquisa, um estudo, e a gente conseguiu chegar justamente nesse projeto que foi pensado na ideia das ondas do mar, porque o livro fala um pouquinho disso também. Então é muito interessante essa experiência dentro da sala de aula com um livro que tem todo esse trabalho tátil, sinestésico, né, de trabalhar os sentidos. Né? E dentro dessa ideia da polissemia do livro, é muito importante a gente destacar que todo livro de literatura ele é composto por coautores. Então, nesse caso, a gente tem a Adriana Lisboa, né, que fez o texto, mas é importante a gente olhar qual é o artista da ilustração, qual é o artista do designer gráfico que vai pensar esse projeto editorial. Porque, no final das contas, como todos esses recursos tocam na narrativa, a gente está falando de uma obra de arte composta por muitas mãos, portanto, por muitos autores e autoras. Muitos autores. Maravilha. Juliana, dentro desse projeto, que é um projeto realmente encantador, já é o seu 2º ano, né? Que você participa dos clubes de leitura, esse ano do Clube de Leitura Cleide Cabral. Como que foi essa experiência? Como é que surgiu isso? Como que foi participar o ano passado do Fundi 1, do Infantil e do Fundi 1, né? Como que foi essa... Isso. Na verdade, o livro foi esse daqui? Uns e Outros? Uns e Outros, né? E Ninguém em Casa. Ninguém em Casa, do Luiz Rufato. Isso, do Perfeito. Luiz Rufato. Voltando mais uma vez a uma fala anterior, eu conversei muito com a Cirlândia, com a Flávia e com a Cleide da necessidade do clube para os pais. Porque eu sentia falta disso. Tá? Desculpa, só fazendo um parênteses, a Cirlândia e a Flávia são coordenadoras aqui do Nacional, do Colégio, do Fundamental, e também professoras, né? O ano passado elas estiveram também dando aula de literatura, com uma ampla experiência na área também. Isso, e eu conversei com elas porque o ano passado, tanto o Paulo Vitor estava no 9º ano do Fundi 2 e Isabelle Marie no 6º do Fundi 2, né? Então, o meu contato maior era com elas enquanto coordenadoras do Fundi 2. E elas conversaram com a Cleide gostou da ideia e foi assim, aos poucos, fomos nos reunindo, aos poucos outros pais vieram aderindo à ideia e hoje a gente pode considerar que o clube ele já está mais movimentado, mais agitado. E é isso, são quebras de paradigmas, né? De pré-conceitos, de mostrar para essas famílias o quão é importante elas participarem da questão da literatura, da leitura. Esse desnude que eu digo é não ter vergonha de expor o que você pensa. Quando o aluno trouxe essa questão da capa, do calçadão, nada mais é do que o quê? Contextualizar, né? Essa intertextualidade, como você disse, não é só a área de linguagens, de humanas,
Então, eu posso trabalhar um poema dentro de ciências biológicas, né? Então, eu vejo essa importância do clube. É o meu 2º ano com muito prazer, com muita honra. É raro. O ano passado eu faltei apenas a um encontro, porque eu estava na região amazônica a trabalho, coincidiu as datas, mas eu justifiquei parecendo aquela aluna, né? Eu vou estar ausente, porque é importante esse feedback, né, para a escola e para mostrar também para os meus filhos o comprometimento, a responsabilidade, porque o exemplo também é isso. Não é só ler, escolher um conto, interpretá-lo. Vai além disso. São as vivências, as experiências. Então, isso é muito importante. E fica aqui meu convite para que outras famílias, outros pais participem, que tenham essa leitura prazerosa, se um dia não a teve, para que possa conhecê-la de perto e transmitir isso aos seus filhos, agregando eles enquanto leitores críticos, porque o mundo é isso. A criticidade, ela é importantíssima, porque com criticidade você não é manipulado, você tem a sua opinião própria, você sabe argumentar. Um bom leitor, ele sabe escrever bem, ele sabe argumentar, colocar suas ideias, levar adiante, ser um líder. E o mundo precisa de líderes, bons líderes. E a leitura, ela agrega isso. Sem dúvida. Na minha concepção. Perfeito. O professor Pierluigi Piazzi, né, educador de São Paulo, saudoso Pier, ele fala, né, e também é uma forma de estimular a própria inteligência, né? Formação da inteligência, fundamental. E aproveitando a oportunidade, o Clube de Leitura Cleide Cabral, no caso do Fundamental 2 e do Ensino Médio, acontece às últimas terças-feiras de todo mês. Então sempre vai ter esse momento, esse espaço. Começa às 7 horas da noite e vai até 8h30, bem pontual, né? Sim. Então começa às 7 horas, 8h30 termina. Então é um momento que a gente compartilha leituras. Então neste ano agora, Lucas, se você quiser falar um pouquinho desse livro, da experiência que você tem com essa obra aqui, também com o autor, esse ano nós adotamos no Clube de Leitura Cleide Cabral a Estação das Pequenas Coisas. Então são contos ou crônicas e que falam sobre o cotidiano, né? Mas o Lucas vai falar um pouquinho mais a respeito disso. E esse projeto, ele vem esse ano num conjunto de projetos da literatura. Então nós temos aqui, nós vamos lançar em breve, que eu estou chamando assim, no primeiro momento, de Juventude Nasce a Ler, que é um projeto que vai reunir vários estudantes do 6º, 7º e 8º, formação de um grupo, depois 9º, transição para o médio, 9º, 1º e 2º. Então esses grupos terão como objetivo criar pequenos projetos de incentivo à leitura. Então homenagem a escritores, por exemplo, o ano passado nós tivemos aí o centenário da Semana de Arte Moderna. Então resgatar esse fluxo, concursos literários, batalhas de fanfics que eles adoram. Então tem um monte de possibilidades de trabalho. Então, é um dos projetos, né? E o outro projeto veio justamente com o Amaralto, que é colocar em pauta na nossa agenda essas obras, né, tanto do 6º ao 2º ano, né? Então, e agora com o Clube de Leitura. E aí, Lucas, vem esse livro, né? A Estação das Pequenas Coisas. Queria que você falasse um pouquinho da obra, e não só desse livro, mas assim, de alguma, e também de experiências que você já vivenciou nas escolas, de sucesso de projetos, ações que Amaralto pôde presenciar, que os professores fizeram, né? Muito legal. Sabe que eu estava estudando um tempo atrás, um texto do Benjamin, estava ouvindo agora a mãe dizer, imediatamente me veio esse texto na cabeça. Ele vai falar sobre experiência, né? E aí, ao tocar no conceito de patrimônio material e patrimônio imaterial, ele vai trazer uma pergunta para a gente, né? Qual que é o tomo, qual que é o valor de um patrimônio cultural sem a apropriação da comunidade? Então, traduzindo em termos de contexto escolar, a gente pode construir uma biblioteca maravilhosa, a gente pode ter bons livros, bem editados, a gente pode ter uma estrutura muito adequada, inspiradora, mas se os alunos e as famílias não se apropriarem desses espaços de convivência, isso perde o seu valor, fica só no âmbito do valor material e perde-se o valor imaterial.
Então, quando essa mãe traz que esse clube de leitura nasce por uma demanda orgânica das famílias, me parece que isso já começa da maneira correta. Não é uma imposição da escola, não é uma forçação de barra, né? É uma necessidade latente de famílias que sentiam o desejo de ler de maneira conjunta. E nesse sentido, acho que não precisa ser especialista em literatura, né? Você pode até contribuir nesse sentido. É um clube para todos e todas, né? E cada um vem com a sua história, cada um lê com a sua memória. Ontem líamos um livro, Origem da Ana Cunha, e falávamos sobre infância. E quantas infâncias, né, Juliana, que foram relatadas? Uma senhora de 92 anos? 82 anos? Eu não me lembro a idade dela. 82 anos, presente. E a infância dela, totalmente, como você mesmo expôs ontem, diferente da nossa. São outras gerações. E foi, assim, fantástico. O conselho dela no final, que a gente desse o tempo às crianças que elas precisam, que hoje elas sabem o que é esse tempo. O tempo ao tempo. Ou seja, eu tenho que esperar um pouco, porque nós estamos cada vez mais imediatistas. Criticamos muitas vezes os jovens do imediatismo da ferramenta da internet, que querem a questão digital, que é belíssimo, faz parte, mas com os seus limites, né? E ela falando que precisamos dar o tempo ao tempo da criança. Isso foi fabuloso. Eu me emocionei com a história dela. Eu também. E daí também participações, né? Temos aqui um relato de uma mãe que tem filhos que crescem em contextos tão diversos, né? Amazônia e Minas Gerais. Tivemos pais, um pai relatou que construía com seu filho um carrinho que ele construía com tampinha de garrafa PET. Então acho que tem um pouco disso. A família vem com a sua história de vida, e a sua história de vida é relevante, é matéria-prima para as construções de leitura que faremos coletivamente. Agora, sobre esse livro especificamente, o livro do Carrascosa, ontem falávamos, eu trouxe uma pergunta para os pais e mães que estavam presentes. Como que a gente vai apresentar o mundo para esse ser informação que chega aqui de maneira inaugural, né, com esse olhar estrangeiro, sem retirar desse sujeito informação a alegria e o desejo pela invenção? Já que somos mediadores desse mundo, de que maneira que a gente vai apresentar esse mundo sem dar um mapa do caminho, sem criar essa rota, ao ponto de esse aluno não ter a liberdade de descobrir o inédito, o nunca visto. E chegamos a muitas conclusões. Uma delas foi: não podemos perder a capacidade de nos maravilharmos com as pequenas coisas do cotidiano. E eu acho que esse livro do Carrascosa é justamente isso. São as pequenas delicadezas do cotidiano que traz pra gente esse olhar pro maravilhoso, né? Justamente o maravilhoso que nos dá potência poética e o nosso potencial criativo para poder ressignificar as nossas relações consigo mesmo e com os outros. E antes de cada conto tem aqui as miniaturas da Rita Pires, né? Se eu não me engano, a Rita Pires, ela é de Curitiba? Eu acho que ela é do Paraná, se eu não me engano. Agora você me pegou, não tenho certeza. Eu acho que sim. E aqui, né, na abertura de cada um dos contos, você tem as miniaturas, né? Então, por exemplo, aqui, né, tem o trabalho que ela faz, trabalho artesanal mesmo, né? Trabalho feito à mão, e aí foi utilizado aqui com um projeto em parceria com o autor na confecção da obra. Então é tudo muito, muito lindo. E, enfim, então acho que nós estamos chegando ao final aqui do nosso podcast, né? E assim, eu fico pensando como professor, com a presença da família, com a experiência, Juliana, que você traz, não só como mãe, mas como educadora, como leitora, com todo esse potencial durante os nossos encontros, tudo aquilo que você traz, tudo aquilo que você percebe ali que os pais trazem com uma experiência de leitura, é algo assim maravilhoso. Então a gente, por exemplo, nós que somos especialistas, que trabalhamos com literatura, você formado em letras, o Lucas, nós trabalhamos com códigos e linguagens, mas quando a gente chega ali e a gente compartilha essas leituras e os pais trazem as suas experiências, é algo quase que terapêutico, libertador. Não tem um encontro que a gente não se emociona, né? E o tanto que isso inspira o trabalho em sala de aula.
porque o pai chega em casa, ele compartilha com os filhos, muitos estudantes chegam para mim falando, nossa, meu pai adorou, gostou muito, e o pai se torna leitor. Então a gente acaba conquistando também mais um leitor ali dentro de casa. Imagina quantos ali que não vão ser de alguma forma inspirados, né, com esse trabalho. E a parceria com a Amaralto, né, que veio qualificar o nosso trabalho. Eu estava comentando hoje com a Cleide, a ideia aqui do Nacional é construirmos uma identidade para a literatura, né, que já existe, mas vamos qualificar esse trabalho do 6º ao 2º, 3º ano também, com esse projeto. Então tudo está sendo registrado e muito brevemente nós vamos começar com esse projeto com os estudantes, né? Então, Lucas, uma mensagem que você pode passar para todos nós, para as famílias, a editora Amaralto esse ano mais uma vez conosco, espero que seja por muitos longos anos. Eu como professor, eu queria agradecer muito ao seu trabalho, sempre muito disposto em responder ele prontamente, e eu vou colar no seu pé, hein? Esse ano, com certeza, né? Porque pensa o tanto de livro, gente. São quase 30 obras, né? Do 6º ao 2º ano. Então é muita coisa, um material fantástico. Então queria que você, né, suas considerações finais, o que você gostaria de a mensagem passar pra gente aí. A literatura é a arte do encontro, então acho que todo sujeito leitor que se aproxima do objeto livro, o livro se apresenta como um espaço, uma abertura de espaço para experiências. Experiências com a palavra, considerando também que a palavra traz consigo a voz de alguém, né? De outros tempos, inclusive. E não só o encontro com a palavra, mas por vezes o encontro consigo mesmo e o encontro com esse outro. Então, aposto muito no trabalho que está sendo desenvolvido e assistindo de dentro e de fora, porque ora eu estou dentro do programa efetivamente dando formação para professor, participando de clube de pais, ora eu estou de fora também, né? Lá em Curitiba, acompanhando também um pouco em terceira pessoa o que está sendo desenvolvido de maneira autônoma. E o que eu posso observar para concluir? Uma teia de afetos. Eu vejo uma teia muito solidificada, consolidada, de relações sendo construídas e permeadas pelo afeto, e eu acho que isso é um patrimônio que ninguém vai retirar, né, de nenhum de vocês, e que me dá muito orgulho também. Tô emocionado aqui. Obrigado pelas palavras, Lucas. Muito bom. Eu agradeço a participação, esse espaço. É emocionante. Obrigado mesmo, de coração. Juliana, uma palavra final, uma palavra de incentivo. Eu trouxe uma frase de Rubem Alves, se vocês me permitem, que eu acredito que eu consigo intertextualizar isso enquanto família, mães, pais e filhos. Cartas são escritas não para dar notícias, não para contar nada, mas para que mãos separadas se toquem ao tocarem a mesma folha de papel. Então eu vejo a literatura dessa forma. A partir do momento que eu sou uma leitora em casa, eu estou tocando de certa forma meus filhos com a inspiração dessa criticidade, dessa leitura de um livro literário, de uma imagem, de mundo. Mais uma vez um convite para que as famílias participem dos clubes, ou na educação infantil, no Fundi 1, no Fundi 2 e no ensino médio. Obrigada. Imagina, a gente que agradece de coração mesmo a presença de vocês. E aí está o convite, né, que a Juliana fez a todos vocês, convite reforçado. E lembrando a todas as famílias que do 6º ano, nesse segmento que é o Fundamental 2, no 1º e no 2º anos, né, do ensino médio, todo o trabalho da literatura que está sendo feito em sala de aula, as famílias podem acessar na própria planilha que vocês recebem, né, que acompanham ali o dia a dia do seu filho. Vocês podem também acompanhar o trabalho que é feito na sala de aula, todos os projetos, as avaliações, os livros, o que a gente tem feito, e convidar vocês para poder também participar desse projeto, estarem na escola, mais próximos, e com certeza pais leitores, né, filhos leitores também, um incentivo, é sempre muito importante. Então, gente, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até mais tarde, né? No nosso clube de leitura hoje. Lembrando, a última terça-feira de todo mês, Clube de Leitura Cleide Cabral, aqui no Colégio Nacional, tá bom? Um grande abraço, gente. Muito obrigado.